Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Picharo da Silveira, este é o canal Resenha Forense e eu estou de volta aqui para comentar o Código de Processo Civil. Se você gosta do canal, por gentileza, dá uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo e acessa lá o Apoia-se do canal Resenha Forense. Você pode ajudar este projeto com apenas R$ 2 por mês. Isso faz toda a diferença para nós aqui, tá? Eu vou sair daqui e deixar na nossa lousa provisória aí, a lei, tá? O que a gente vai ler hoje, a gente abre esse título 4º aí do CPC, então a gente vai falar a partir de agora do juiz e dos auxiliares da justiça, mais precisamente capítulo 1º, a gente comenta então poderes, deveres e responsabilidade do juiz, tá? Aliás, o título do vídeo, né, eu vou colocar poderes, deveres e responsabilidade do juiz, certo? E hoje a gente comenta então os artigos 139 a 143, eu já deixei algumas coisas anotadas, não à toa, não é por acaso, faz parte do nosso planejamento. Então, como sempre, uma nota que eu gosto de colocar aqui, né? Vocês estão cansados até de ler esse aviso, mas eu faço questão, tá? Não temos aqui um curso de direito processual. Prestem muita atenção nisso. Aqui é só um CPC rapidamente comentado. Eu não tenho espaço para aprofundar muito aqui não, certo? Então aqui é uma leitura agradável de lei seca. Muito bem. Artigo 139, meus amigos. Como é que eu vou ler esse artigo com vocês, tá? Eu vou ler inciso por inciso e tentar trazer exemplos. Tem um incisozinho aí que é mais trabalhoso, eu imagino que vocês tenham ciência de qual seja, então nele eu vou, talvez, eu aprofunde um pouco mais, mas nos restantes, ou melhor, nos demais, né, eu quero simplesmente dar exemplos. Eu acho que os exemplos acabam dizendo muito, tá? Então vamos lá. O juiz dirigirá o processo. Então aqui a gente está falando do juiz e da direção do processo. Então o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código. Aqui a gente já poderia colocar princípio da legalidade. Então o juiz está preso à lei, não é? Devido ao processo legal. Incumbindo-lhe. Então, tarefas, vamos colocar assim, tarefas do juiz, mediante poderes. Tarefas do juiz mediante poderes. Há quem questione a utilização do vocábulo poderes, né, para falar do juiz. Né, teria o juiz a situação processual dos poderes? Olha, eu acho que sim. Né, o modelo processual hoje vigente pressupõe força estatal, não é? De algum modo pressupõe força estatal, gostemos ou não. Mas, de fato, né, o juiz tem poderes para observar incumbências. Não sem razão, o CPC fala de poderes aqui, poderes e deveres do juiz, né, sem prejuízo de sua responsabilidade. Então, as três palavras aqui estão interseccionadas, né, acompanha o mouse. O juiz tem poderes para observar seus deveres sem prejuízo de eventual responsabilidade. Ó. Então, não é à toa que o legislador colocou tudo num capítulo só. Então, quais são os deveres, ou melhor, poderes do juiz que asseguram a observância dessas incumbências, né? Vamos ler o rol então do 139. Comecemos aqui pelo inciso 1. Assegurar. Eu vou destacar os verbos, tá? Ou melhor, não vou destacar verbo não, vou destacar uma ou duas palavras que resuma o inciso, tá? Então, primeiro inciso. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Aqui, igualdade, né? Vamos dar exemplo? Exemplo. Se deferir. Se deferir uma pergunta na audiência de instrução e julgamento, é bom que faça de maneira a permitir a faculdade processual para todas as partes. Claro que isso acontece na prática, eu estou dando um exemplo forçado, talvez, mas um exemplo didático. Não é? Se o juiz deferiu que o advogado do autor perguntasse à testemunha, é de bom alvitre que o juiz também permita, também dê essa liberdade
para o advogado da parte contrária, pois isso assegura a igualdade de tratamento, ao menos em tese. Não é? É dever do juiz sempre zelar pela igualdade de tratamento. E aí eu dei um exemplo, talvez bobo, mas muito didático para vocês. Inciso 2. Velar pela duração razoável do processo. Velar pela duração razoável do processo. Vamos dar um exemplo. Exemplo. O juiz deve indeferir requisições vamos colocar assim, impraticáveis ou não realistas. O juiz deve indeferir requisições impraticáveis ou não realistas para questões probatórias. Deve indeferir, só para ilustrar, a oitiva de testemunha em carta rogatória para a Coreia do Norte. Para dar um exemplo forçado, né? O sujeito pede a oitiva de uma testemunha que reside na Coreia do Norte. Tem que ser muito pertinente para a gente mandar uma carta rogatória para a Coreia do Norte. Então o juiz deve indeferir requisições impraticáveis ou não realistas, coloquemos assim. É claro que pode sim haver eventual pertinência nessa produção de prova, conforme o caso concreto, mas se você falar isso para alguém a princípio, numa conversa rápida, vai trazer estranheza, tá? Tem que ser uma coisa realmente muito fora do cotidiano forense, certo? É claro que existem outros exemplos, eu estou dando alguns aqui mais didáticos, tá? Para fixação do teor da lei. Inciso 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Então, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. No fim das contas, a parte final do inciso 3 acaba entrando no exemplo do inciso 2. Tá? Ao indeferir postulações meramente protelatórias, de algum modo o juiz acaba velando pela duração razoável do processo. Então eu vou dar um exemplo no inciso 3 que entre na primeira parte, ó, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça. Exemplo, transformar recuperação judicial em falência. Transformar recuperação judicial em falência. Entra aqui, em tese. Pelo menos em tese entra. Não é? O juiz nota um ato de falência no meio de uma recuperação judicial, percebe a má-fé e assim, prevenindo ou até reprimindo um ato que seria contrário à dignidade da justiça, convalesce, não é? Transforma a recuperação numa falência. Perfeito, é um exemplo. Aí, meus amigos, a gente encontra a bronca. Inciso 4. Deixa eu até voltar para a tela. Antes, deixa eu ler o inciso 4. Ó. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas. Aliás, eu não grifei aqui, né? Vamos colocar assim: prevenir, reprimir e indeferir protelatórias. Pronto. Inciso 4 agora. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Eu vou destacar aqui prestação pecuniária e vocês vão entender por quê. Antes de comentar, deixa eu voltar a tela para mim. De volta aqui. Meus amigos, é o seguinte, o 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, digamos que seja um dispositivo que atrai paixões. Tá? Sempre que eu presenciei debate de processualista sobre o artigo 139, inciso 4, eu percebi um debate um pouco acalorado, às vezes até arrogante. Tá? Eu não vou citar nomes, mas isso dos dois lados, tá? De quem gosta do dispositivo e de quem não gosta. Tá? Independentemente aqui da ideologia, digamos assim, de cada um, é um dispositivo que vem atraindo paixões. Então, inevitavelmente, o que eu falar aqui talvez provoque reações agradáveis de uns e não agradáveis de outros. Tá? Existe uma ala muito forte da nossa doutrina, e eu acho que ela tem bons argumentos,
sustentando a inconstitucionalidade da atipicidade executiva. Tá? O argumento, e eu vou escrever isso na lousa daqui a pouco, mas o argumento seria, olha, a cláusula de garantia arrolada no artigo 5º da Constituição da República diz devido processo legal. Se é devido processo legal, é um devido processo baseado na lei. Logo, só a lei deveria arrolar os atos executivos, mandamentais, subrogatórios, enfim. Atos processuais precisam de lei. E a atipicidade acaba sendo um ato processual fundamentado na vontade do juiz. E a cláusula garantística não é do devido processo judicial, mas sim do devido processo legal. E os senhores podem encontrar várias manifestações disso, por exemplo, na coluna da Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, que não assume necessariamente essa posição, né? A ABDPRO em si, ela acaba sendo plural, mas a maioria dos processualistas da ABDPRO defendem a inconstitucionalidade dessa ideia. Tá? Eduardo José da Fonseca Costa, Diego Crevelin, Lúcio Delfino e tantos outros processualistas. Né? Também tem o... Putz, eu esqueci o nome do rapaz. Enfim, muitas pessoas ali defendem a inconstitucionalidade do 139, inciso 4, quando utilizado para uma atipicidade executiva. Mas há um outro trecho da doutrina, talvez mais entusiasmado, que defende, melhor dizendo, a constitucionalidade dessa ideia, né, e até com veemência, dizendo que a execução por quantia pode sim se basear num processo atípico, no sentido de que o juiz toma os atos processuais conforme sua vontade, digamos assim, ele teria um poder para isso, para a satisfação do crédito. Tá? Marcelo, qual é a sua opinião? Sinceramente, eu ainda não consegui chegar numa posição firme. Tem horas que eu fico um pouco temeroso com essas medidas, mas tem outros momentos que eu falo, olha só, né? Na prática forense, quando bem utilizada, e aí você pode até questionar o que é ou não bem utilizada, mas eu vi boas coisas com a utilização do 139, inciso 4. E eu diria o seguinte, para quem ficou cansado, que é o meu caso, de ver execuções, principalmente execuções por quantia certa, frustradas, mal resolvidas, mal tocadas, enfim, execuções que o Estado, sabe, deixou relaxar, sendo ele o detentor do monopólio, da jurisdição, enfim, eu passei a ver com bons olhos em alguns casos. Tá? Marcelo, pode ser inconstitucional, eu sei, calma. E às vezes até a minha ida ao justnaturalismo me faz repensar um pouquinho esses assuntos. Aliás, confiram aí a playlist de justnaturalismo aqui no canal, né? Um esforço teórico pelo justnaturalismo. Acho que eu vou citar daqui a pouco uma posição de um processualista chamado Rodrigo da Cunha Lima Freire. E ele fala algo mais ou menos assim, um grande amigo, ele até citou aqui esse projeto no canal dele no Telegram, baita processualista. Ele é do Rio Grande do Norte, mas hoje mora em São Paulo. E o Rodrigo fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele, olha, tá bom, eu sei que o tema é polêmico, tá? Eu reconheço que o tema é polêmico, eu sei que tem discussão sobre isso, mas digamos que a jurisprudência aceite isso e não haja mais o que fazer. Passou e pronto, e existe medida típica e vamos que vamos. Tá? Digamos que haja isso. Se houver, que haja uma certa homogeneidade entre a pressão judicial e a quantia, ou melhor, a natureza da quantia cobrada em juízo. E aí eu vou dar exemplos aqui que vão deixar tudo mais claro. Então, para reforçar, eu sei que o negócio é polêmico, então nessa parte eu concordo com o Rodrigo também. Eu acho que vai passar 30, 40 anos e vai haver discussão sobre isso. Mas o CPC deu esse passo, tá? Deu poderes ao juiz, pela letra da lei, pelo menos aparentemente. E, ainda que haja discussão de constitucionalidade ou não disso, o fato é que a medida, se for utilizada, pode sim satisfazer o crédito, o que preencheria de algum modo o inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República, segundo Luiz Guilherme Marinoni, já que a tutela executiva faz parte do âmbito geral de uma tutela jurisdicional assegurada constitucionalmente, então
uma tutela executiva preguiçosa, ruim, fraca, afronta igualmente a Constituição da República, e a atipia das medidas executivas está aí a reforçar, na verdade, uma boa tutela executiva. É um argumento, é uma linha de pensamento, que eu também não sei se eu concordo. Tá? Eu estou em cima do muro, para ser bem sincero. Talvez eu precise amadurecer como processualista, por que não? Eu prefiro não dar uma opinião pronta sobre isso, mas eu reconheço que na prática, eu passei a ver com menos preconceito essa ideia, tá? Eu tinha muito preconceito, eu não gostava e pronto. Hoje eu já pondero, tá? Com as advertências que eu já dei aqui e sem reconhecer o mérito daqueles que defendem a inconstitucionalidade. Então, agora eu vou sair de tela e vou digitar um pouquinho com vocês sobre o artigo 139, inciso 4º. Olha só. O que eu posso escrever aqui? Segundo Fred Didier Júnior, o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, quando pensado na tutela do crédito, né, da prestação pecuniária, então, esse artigo, quando pensado na tutela do crédito, deverá ser relacionado com outros dois dispositivos legais. Quais sejam os artigos. E aí eu já coloquei aqui 297 e 536, parágrafo 1º, ambos do CPC, do referido diploma legal. Ambos do CPC, tá? Só para não repetir CPC, ou Código de Processo Civil duas vezes, ambos do referido diploma legal. E aí, meus amigos, vamos ler esses artigos citados pelo Fred Didier Júnior para chegar aqui pelo menos em algum consenso, tá? Então, o 297 diz: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. E 536 caput. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio da força policial. Então, de algum modo, o que está no 139, inciso 4º do CPC, acaba entrando nesses dispositivos para contextos procedimentais diferentes, né? Aqui no caso da tutela provisória, né, medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, e aqui no cumprimento de sentença, envolvendo obrigação de fazer ou de não fazer, tá? Então, a grande novidade do código está aqui, ó, na tipicidade da prestação pecuniária. Certo? Então vamos dar um salto aqui para continuar comentando aqui embaixo. Ó. CPC de 2015, em tese, inova muito a tutela executiva, permitindo a atipicidade da medida executiva nas obrigações de pagar quantia. Então, de algum modo, era possível a utilização da tipicidade nas execuções de obrigações de fazer e de não fazer. Né? Aliás, a doutrina que afirma que a atipicidade nesse tipo de execução é primordialmente atípica, mas na obrigação de pagar quantia, a execução é primordialmente típica, ou seja, ela tem tipos cerrados em lei. Ela tem regras fechadas. Você tem uma regra fechada para penhora, por exemplo, uma regra fechada para expropriação e assim por diante. E aí surge um dispositivo que diz, olha, em tese você, juiz, pode, com o seu poder, utilizar ou criar uma medida, um mecanismo processual baseado na sua decisão para satisfação de um direito de crédito, ou seja, de obrigações de pagar quantia.
Há, repito, discussões acaloradas, eu vou colocar assim, acaloradas, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta ideia. Tá? Eu vou colocar assim, a corrente do garantismo processual vem defendendo a inconstitucionalidade. Vou colocar no mesmo parágrafo. Mas há professores, vou colocar assim, há processualistas que defendem a constitucionalidade. Eu, Marcelo Piccioli da Silveira, prefiro não entrar nesse duelo de titãs, ao menos não por enquanto. Tá? E também não vou me render a algo acalorado ou a uma briga, ou uma coisa, sabe, quase que pessoal. Não é minha praia fazer isso. Tô fora, tá? Não vou ficar com uma coisa, com uma discussão chata, tá? Que tome uma guinada pessoal. Não quero fazer isso. Estou só mostrando posições aqui diferentes. Posições que defendem a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Eu reconheço que os dois lados têm bons argumentos, tá bom? Eu não vou tomar uma medida, ou melhor, eu não vou tomar uma posição, mas eu tenho que reconhecer que na prática eu vi boas coisas da tipicidade. Também há péssimas coisas, mas aí a gente vai aprendendo, né? O tempo vai mostrando, vai lixando a madeira, né? E o instituto vai ficando mais bem acabado, por assim dizer. De qualquer maneira, o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, vou até grifar, sem deixar de reconhecer a polêmica. De qualquer maneira, o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, sem deixar de reconhecer a polêmica, salienta, a meu ver com razão, que caso haja utilização da atipicidade executiva, salienta com razão que, caso haja utilização da tipicidade executiva, isto ocorra com observância de alguns requisitos básicos, entre os quais, número 1, a atipicidade executiva seja uma última ratio, última razão de ser, tá? Não é a utilização em regra, é uma utilização excepcional após esgotamento, vou até escrever aqui, após esgotamento pleno das medidas típicas. Então, a execução já se caminhava para uma frustração, não é? Todas as medidas típicas utilizadas foram infrutíferas, o devedor não pagou a conta, tá? E dois, e aí uma sacada do Rodrigo e de outros processualistas que eu tenho que concordar. A atipicidade executiva precisa ser minimamente homogênea com o tipo, não vou colocar assim, com a natureza da dívida cobrada em juízo. Pronto. Eu vou dar um exemplo. Exemplo, dado pelo próprio professor Rodrigo da Cunha Lima Freire. Exemplo. A medida atípica, os senhores já devem ter visto na imprensa aí, de suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, só teria legitimidade se a dívida cobrada fosse uma multa de trânsito. Podia ser qualquer outra dívida, mas relacionada à ideia de trânsito, né? Então, só teria legitimidade se a dívida cobrada fosse uma multa de trânsito. Certo? Acho que são ponderações interessantes. É meio que assim, olha, eu sei que é polêmico,
e abstrair da discussão de constitucionalidade ou não da medida atípica, utilizem esses critérios, ou seja, última ratio, última razão de ser, você não vai usar a atipicidade como regra, não vai sair canetando aí todo mundo com a atipicidade, e se utilizar, que tenha certa homogeneidade com a natureza da dívida cobrada em juízo. Então, por exemplo, a Fazenda cobra uma multa de trânsito não paga numa execução fiscal, certo? E, esgotadas as medidas típicas, o juiz então aplica de maneira a forçar o devedor, ainda que indiretamente, a pagar, ou seja, uma pressão psicológica, não é? Uma medida coercitiva, ele aplica uma suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de Trânsito, a CNH. Tem a ver de algum modo. Né? Olha, você não vai mais poder dirigir porque você não está pagando a multa de trânsito, certo? Agora, o que não dá para fazer é usar essa medida típica numa quantia certa decorrente do não pagamento de uma prestação de serviço qualquer. Então não faria muito sentido, certo? Eu acho que só o tempo vai mostrar o caminho certo aqui. Tempo, experiência jurídica, jurisprudência e paciência, tá? Acho que as coisas podem se resolver com o tempo. Eu prefiro, repito, não tomar uma posição, mas eu reconheço que eu já vi esse tipo de medida sendo adotada com sucesso na prática forense, sobretudo em recuperações judiciais. Mas isso é um assunto para outro dia. Tá? Já vi dando muito certo, em casos que, se não fossem as atipicidades, seria muito complicado efetivar a tutela jurisdicional na prática e assim satisfazer o crédito cobrado em juízo. E aí há uma série de outras coisas a serem discutidas aqui, cultura, né, preocupação com a nação, com a civilização, com o desempenho econômico de um país. Né? O sistema processual tem muito a ver com isso. Né? Muito bem, então dei aqui uma pequena opinião, não vou zerar a matéria, obviamente, isso aqui não é um curso, são algumas falas mais rápidas aqui, e aí vocês reflitam sobre o assunto. Tá? Voltando à leitura, inciso 5º, promover a qualquer tempo a autocomposição, vou grifar autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Ok, isso tem tudo a ver com as normas fundamentais do Código também, a gente comentou no primeiro vídeo. Eu vou colocar assim, aliás, primeiro vídeo deste projeto. Vejam aí o primeiro vídeo comentando as normas fundamentais do CPC. Inciso 6º, eu coloquei um asterisco aqui, ó, não foi à toa, mas vamos lá, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Eu vou grifar adequando-os às necessidades do conflito e já vou direto aqui, ó. Por que eu coloquei um asterisco? Porque tem um parágrafo único aqui que cita o inciso 6º, que é o que a gente está lendo agora. Então, eu já vou colocar aqui para ficar mais fácil, e quando a gente chegar no parágrafo único, eu darei ele por lido. Tá? Então, olha só. Incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Deixa eu pensar em exemplos aqui. Vamos lá. Olha, exemplo... Opa. Exemplo 1. Com o coronavírus, ficou mais difícil obter alguns documentos. Nada impede que o juiz, com base neste inciso 6º, dilate prazo processual em favor de alguém que deva juntar documentos. É um bom exemplo. Na minha opinião, nada demais nisso. Tá? Exemplo 2. Aí, exemplo 2. A testemunha... Exemplo 2. Alterando a ordem de produção dos meios de prova. Vamos dar um outro exemplo. Ó. Geralmente, a audiência de instrução
é realizada após a confecção do laudo pericial. Nada impede que o juiz, com base neste inciso 6º, realize a audiência antes mesmo de deferir ou indeferir a produção da prova pericial. Às vezes a audiência de instrução se mostra suficiente, né? As partes falam, juiz, acho que encerramos por aqui mesmo, pode julgar. Né? Ou elas fazem um acordo, por que não? Tá? Nada impede essa inversão de ordem da produção no meio de prova, não há problema nenhum. Aliás, é até bom para as partes, né? Porque geralmente uma prova pericial é muito cara. E aí isso ajuda as partes no sentido de economizar gasto processual. É bem interessante, tá? Mas, de qualquer modo, observação, vou até colocar entre aspas, né? O parágrafo único do dispositivo agora estudado. Observação. A dilação de prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Claro, o juiz não pode salvar a parte de uma preclusão temporal já consumada, vai. A parte, se há preclusão temporal, o juiz não pode utilizar essa dilação de prazos para salvá-la. Aí impera a preclusão temporal, obviamente. Né? Senão o juiz estaria ajudando a parte e o objetivo não é esse. Inciso 7º. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando for necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Vamos pensar no exemplo aqui. Ó. Exemplo. Requisitar força policial para proteger um oficial de justiça que foi ameaçado antes da realização de uma diligência qualquer. Então, o oficial de justiça estava sendo ameaçado e o juiz, então, com base nesse sério indício, requisita a força policial para dar a segurança necessária ao oficial de justiça para, por exemplo, operar a citação de alguém ou mesmo para penhorar um bem, por que não? Tá? Inciso 8º. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Isso é muito importante, mas então eu vou grifar o seguinte, comparecimento pessoal das partes, pronto. Aqui eu vou colocar uma observação. Então, duas observações. Vai. Observação 1. Parte da doutrina vem defendendo que é inconstitucional a produção oficiosa de provas. Em tese, seria inconstitucional a disposição deste inciso 8º, pois o juiz, de algum modo, está a produzir provas ex officio. E aí ele violaria a sua imparcialidade. Tá? Observação 2. Observação 2. Neste caso, não incide a pena de confesso. Eu sei que está na parte final, mas é bom deixar uma observação estanque aqui, né, para deixar mais claro. Não incide a pena de confesso. Isso aqui vocês vão entender, se é que já não entendem, quando a gente comentar o depoimento da parte, tá? Isso mais para frente. Inciso 9. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de vícios processuais. Vou grifar essa palavra aqui, ó, suprimento de pressupostos e saneamento de vícios. A ideia é assegurar, sempre que possível, o exame do mérito, isto é, o fim normal, entre aspas, do processo. Ou seja, uma sentença de mérito, né? De preferência, julgue o mérito. Resolva o problema da condição da ação ou do pressuposto processual e julgue o mérito. A ideia do código é essa. Ok? Inciso 10 agora. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar ao Ministério Público
e a Defensoria, ou melhor, oficiar o Ministério Público, a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei 7347. Para quem não sabe, aqui nós temos vou colocar aqui, aqui nós temos a Lei de Ação Civil Pública e o artigo 82 da Lei 8.078 de 90, que nós temos o Código de Defesa do Consumidor. E ele oficia para quê? Para que, se for o caso, promover a propositura de ação coletiva respectiva. A ideia aqui é a seguinte: o juiz está vendo que tem muita demanda individual no mesmo sentido, né? Acontece um problema no banco, por exemplo, e surgem demandas individuais idênticas e repetitivas. O juiz percebe esse assunto e aí, para tutelar um direito difuso ou coletivo ou individual homogêneo, ele manda um ofício para a MP, para a Defensoria ou, na medida do possível, para os outros legitimados da Lei de Ação Civil Pública ou do CDC, né? Os legitimados da tutela coletiva em geral, do assim chamado núcleo duro do processo coletivo, não é? Para que, então, esses entes promovam uma ação civil pública, por exemplo, para tutelar esses direitos fundamentados agora por uma repetição de lides, tá? Um pouco temerária essa previsão, porque o juiz não é parte, né? Ele não pode controlar esse tipo de coisa. Mas, a gente está aqui só para fazer um comentário mais frio. E aí, o que eu fiz? Nossa leitura não é preguiçosa. Lei de Ação Civil Pública e CDC. Como assim, Marcelo? Por que essas cores? Porque eu coloquei ali embaixo, ó. O artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública aqui, o CDC na coluna da direita. Vamos fazer uma seta para ficar, ó, vai ficar cruzado, ó. Seta azul, artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, seta azul. E seta amarela, espera lá, vai ficar feio, mas vai ficar didático. Deixa eu mudar a cor aqui, ó, seta amarela para o CDC. Certo? Eu sei que ficou tampado aqui, mas vocês entenderam. Quem são os legitimados? Ó, só bater o olho aqui. Legitimidade para propor ACP e cautelar em ACP. O MP, a Defensoria, que já estão citados aqui, né? Então, eles já serão oficiados. A administração direta, né? Entes federados, portanto. Então, União, Estados, DF e municípios. Autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Acho que aqui a lei está falando de fundação pública, tá? Associações, né? Concomitantemente constituídas há pelo menos um ano e também vocacionadas, né, que tenham finalidades institucionais para a proteção do direito respectivo. Essa é a ideia. Então o juiz oficia na medida do possível para esses daqui, ó, do inciso 3, 4 e 5. Isso pela Lei de Ação Civil Pública. No 82 do CDC, nada muito diferente, né? Lá nós temos como legitimados o MP, os entes federados também. E aí, talvez a grande diferença, né, em relação à LACP, entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Então, por exemplo, aqui nós temos um bom exemplo. Ó. Exemplo, PROCON. PROCON, que não é pessoa jurídica, mas órgão. Bom, um exemplo aqui é o PROCON. Então, nada impede o juiz oficiar o PROCON nesses casos, né? Mas há outros exemplos. Qualquer órgão da administração direta, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde é um órgão. Né? O Ministério da Saúde não tem personalidade jurídica. Nada impede oficiar, então. Então, aqui nesse aspecto, o CDC foi mais amplo que a LACP. Tá? E, inciso 4º, associações. Tá? Mesma coisa que a Lei de Ação Civil Pública. Então, aqui o CDC é um pouquinho mais amplo. Vamos adiante. Parágrafo único a gente já leu, dou por encerrado o 139. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Aqui é o CAPT. Basicamente, a gente tem que dizer aqui o seguinte: é vedado o non-liquid. Então, o juiz não pode falar, eu não sei julgar isso aqui. Não, ele tem que julgar. Né? Ele tem que julgar. O juiz não pode invocar o non-liquid. Não pode. Falar, isso aqui é complexo e não vou julgar. Não, ele tem que julgar. Não importa o grau de complexidade. Claro, se houver condição de entrar no mérito, né? Parágrafo único. O juiz só decidirá pela equidade, vamos grifar equidade, nos casos previstos em lei. Então, só cabe julgar por equidade
se a lei autorizar. Muito comum nos procedimentos de jurisdição voluntária. Isso é muito comum nos procedimentos de jurisdição voluntária. E o pessoal gosta de citar, né, ética, deixa eu até pegar aqui para não falar besteira, mas é que tem algumas versões, né? Vocês vão ver assim, ó, ética Nicômaco de Aristóteles, muito frequente no estudo da equidade, tá? Fica a dica aí. Mas alguns escrevem Nicômacos, tá? Tem uma variação aí, que agora eu nem sei explicar por que ela existe, mas é o estudo da ética em Aristóteles. É muito ética Nicômaco, é isso aí mesmo, tá bom? Ok, meus amigos, voltando então aos comentários, artigo 141 agora. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, é a grande regra do juiz do direito brasileiro, não é? Juiz não atua de ofício. Juiz tem de ser provocado. Não foi pedido, juiz não aprecia. É a regra. É a regra, tem pequenas exceções, mas essa é a grande regra do direito brasileiro. Tudo isso se resume ao princípio dispositivo ou do dispositivo, tá? Embora talvez seja uma regra, né? Mas a doutrina gosta de falar em princípio dispositivo ou do dispositivo. Vamos colocar princípio dispositivo. O juiz não age de ofício, sob pena de violar a imparcialidade. Artigo 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Então aqui nós temos o artigo 142 do CPC traz uma tutela contra a lide simulada. Tá? Infelizmente, há casos de lide simulada na Justiça do Trabalho. Então, a ideia dos 142 do CPC é evitar um ato simulado ou mesmo evitar que as partes atinjam um fim vedado por lei. Tá? O processo não deve satisfazer interesses escusos. Artigo 143, o último de hoje, basta ler. O juiz responderá civil e regressivamente, vamos grifar isso aqui, ó. Juiz responderá civil e regressivamente, ou seja. Então aqui, ó, o CPC fala de responsabilidade civil e deixa claro que a responsabilidade do juiz é regressiva. Quer dizer, a parte lesada pede indenização do Estado e este regressivamente aciona o juiz, que é seu funcionário, que é seu servidor. Tá? Então o juiz responderá civil regressivamente por perdas e danos quando: número 1, no exercício de suas funções proceder com dolo ou fraude. Então aqui fica claro que a responsabilidade do juiz é subjetiva, então ela é baseada num tipo de injusto culposo ou doloso, né? Dolo ou fraude. Não adianta não analisar pressupostos subjetivos da responsabilização, por isso que ela é subjetiva e não objetiva. E número 2, recusar, omitir ou retardar. Vejam, são verbos omissivos, né? Recusar são não fazeres, né? Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Mas aqui no inciso 2, vou até mudar de cor, ó. No inciso 2, peraí, eu não quero amarelo, quero outra cor. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Então, essas hipóteses do inciso 2, de omissões, não é? Somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juízo que determine a providência e o requerimento não for apreciado em 10 dias. Então aqui a parte tem que pedir expressamente ao juiz, aquilo lá que o senhor tem que fazer, faça agora.
sob pena de responsabilidade com base no 143, inciso 2. E aí sim surge um prazo de 10 dias para que o juiz saneie o problema. Não basta a omissão, tem que ser uma omissão avisada, digamos assim. Tá? Essa é a ideia. Meus amigos, é isso, espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo e talvez polêmico, inevitavelmente. Um abraço, a gente volta depois. Tchau.